Paz do Senhor a todos, eu sou Josué Rodrigues, é um prazer estar mais uma vez aqui na EBD em Casa. Hoje iremos estudar a lição de número 9, que tem como tema o primeiro projeto de globalismo. Então é uma lição importante que irá falar sobre esse projeto aí de globalismo aí que se iniciou na segunda civilização. E nós iremos trabalhar esse tema muito importante. O primeiro tópico da lição, ela vai falar assim: a segunda civilização humana. Então, para a gente falar sobre esta lição, nós precisamos recapitular junto com os nossos alunos a primeira civilização. Se o primeiro tópico aqui fala sobre a segunda civilização, evidentemente que houve a primeira civilização. Essa primeira civilização nós estudamos na lição passada, né? Quando estudamos ali aquele desfecho entre Caim e Abel, tá certo? Evidentemente que quando houve o primeiro homicídio ali, onde Caim mata Abel, a gente viu na lição passada que Caim ele vai para a cidade de Nod, né, para a região de Nod ali, que é a banda norte do Éden, e ali ele constrói uma cidade, né, com o nome ali do seu filho Enoque, aquela cidade ali, e ele constrói aquela cidade. E a partir de então aquela cidade começa a se desenvolver. Mas a gente viu que aquela cidade se desenvolveu, mas uma estrutura bastante corrompida. A gente viu a maldade reinando ali, a violência reinando, uma cidade totalmente sem Deus, né? De forma que a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 6, e no versículo 5 e no versículo 6 também, que diz assim, ó: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Então observe aqui, quando a situação crítica, né, que chegou àquela primeira civilização de maldade, de violência, de um distanciamento de Deus, e a gente vai ver aqui, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Evidentemente que essa é uma linguagem antropomórfica, ou seja, é uma linguagem humana atribuída a Deus, né? Porque Deus ele é onisciente, ele já prevê o futuro, mas é uma linguagem para que a gente compreenda, né, o estado deplorável que chegou o homem. E Deus aí propõe então destruir o homem. E aí quando ele vai destruir aquela civilização, aquela humanidade ali, aquela conjuntura de sociedade, da primeira sociedade, né, existente ali, civilização, ele viu Noé, né? Então ele percebeu ali que existia um homem justo, né, íntegro ali, que era Noé. Então ele decide, né, fazer uma aliança ali com Noé, para que Noé faça uma arca, né? E Noé começa agora a propagar o juízo de Deus, e que o pessoal se arrependesse, né? Porque Deus iria mandar um dilúvio, ia destruir a terra,
né? Então Noé começa agora a propagar ali esse juízo de Deus. Mas, evidentemente, que ninguém, aquela sociedade tão perversa, tão má, não deu ouvido a Noé, né? Muito pelo contrário, começavam a zombar de Noé e a fazer chacota de Noé, e não deram ouvido. O fato é que, com o passar do tempo, Noé constrói a arca, e Noé, então, recebe a ordem de Deus para que entre na água, juntamente com um casal de animais aí, como todos nós conhecemos. Então, Noé entra na arca, ele, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. Então entraram na arca, e aí começou a chover, e choveu durante 40 dias e 40 noites. E houve aí então um dilúvio, né? Um dilúvio que nós entendemos como um dilúvio universal na terra, tá certo? Esse dilúvio, ele fez uma inundação geral, universal aí em todo a terra, tá certo? É por isso que a gente não vai entrar num tema aqui, não é, se foi um dilúvio universal ou parcial, mas nós entendemos que é um dilúvio universal, e aí é justamente que vai surgir aí os continentes, porque existe um texto ali na Bíblia que sai água, né, de baixo e cai água de cima também. E esse sair de baixo aí, então a ciência já provou isso, e aí vai ser o surgimento dos continentes. Houve aí uma ruptura, existia apenas um continente unido, e a partir desse sair das águas aí, que houve essa ruptura que nós temos aí, a Ásia, a Europa, a África e a América aí, tá certo? Então houve um deslocamento aí na planície. Porque isso, as águas vindas de baixo. E também por esse motivo que dizem que existia uma planície, não é? Era algo mais plano, e devido a essa porção de água vindo de baixo é que vai surgir esses montes aí tão altos que nós temos hoje, tá certo? E uma outra coisa é as camadas geológicas da Terra, né? A gente tem, em qualquer canto da Terra, a gente vai ter camadas, e é justamente devido a esse processo aí do dilúvio. Então, um dilúvio universal que exterminou todos os seres humanos, exceto Noé e sua família, né, que estavam obedecendo aí os preceitos de Deus aí, tá certo? Então, de fato, houve essa primeira geração aí de Caim, mas uma geração má, e Deus aí intervém com o dilúvio, destruindo aquela geração. Daquela geração só sobrou a família de Noé. É a partir da família de Noé que nós vamos agora adentrar na lição, falando sobre justamente a segunda civilização, porque vai surgir através de Noé, esse homem justo, perfeito, né, que conseguiu salvar a sua família, né, e deste Noé aí, sua família, vai surgir a segunda civilização. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Noé, ele era um homem justo e um homem, né, perfeito, conforme está registrado lá. Mas, com o passar do tempo agora, Noé, ele não vigiou, né? Ele não vigia, e ele se deixou seduzir aí pela bebida. A Bíblia diz que ele começou aí cultivando, né, uma vinha, e ele agora, nesse cultivo aí, ele próprio vai se embebedar, tá certo? Se embebedou, e a gente abre um parênteses aqui, você pode conversar isso com seus alunos, né? A problemática da bebida. Existe, segundo uma estimativa aí, 4 milhões de pessoas alcoólatras no nosso país. Então é um índice muito grande,
E a bebida, ela é algo terrível na vida de uma pessoa, porque ela tira a dignidade, tira a saúde, ela tira do convívio social, né? Então ela vai ali deixar a pessoa realmente numa situação deplorável aí, tá certo? Vai destruir ela mesma e destrói também a família que está envolvida. Então a bebida é algo terrível. E é de estranhar, né, que exista ainda algumas igrejas, algumas denominações que não vê nada demais, né, e até incentiva seus membros a beberem socialmente, algo desse tipo, mas é através dessas brechas aí, né, que acaba as pessoas se envolvendo no vício da bebida e acaba caindo nas tentações e se prendendo aí no vício e comprometendo a sua dignidade, a sua vida familiar, a sua vida social. Então, fuja dessa, né? Não entre nesta, porque a bebida é algo sério que tem destruído a vida de muitas pessoas. E aqui esse homem, Noé, uma pessoa que justo e perfeito diante de Deus, mas vacilou, né? Não vigiou e acabou se embriagando e ali ficou todo despido. É interessante a gente observar também que todo pecado, ele desnuda a pessoa, ele nos deixa, ele nos expõe ao ridículo, né? Ele nos deixa numa situação deplorável. E foi isso que aconteceu com Noé. Ele bebeu ali, ficou nu, né? E foi exposto ali ao ridículo ali. Então a lição vai falar agora, nessa segunda geração aí, começa falando justamente nesse episódio aí da embriaguez de Noé. E vai falar aqui no tópico 1, a apostasia de Cã e de Canaã, tá certo? Veja só, uma coisa interessante, diz assim, ó, que Cã, essa apostasia, o que foi que houve? Porque o que se dá a entender é que Cã, ele viu o seu pai ali embriagado, despido, nu, tá certo? E ele achou graça da situação. Possivelmente ele achou graça daquela situação, achou aquilo ali uma piadinha, né? E vendo a situação do seu pai, e ele foi compartilhar aquela situação deplorável ali do seu pai aos seus irmãos. E aí é interessante a gente observar aqui, ó, que na antiguidade, tá certo? Na sociedade hebraica, ver a nudez de pai ou mãe era uma calamidade social muito séria. E um filho ou filha ver tal nudez propositadamente era um lapso sério da moralidade filial. Então, era um lapso aí na sua moralidade filial. Ele está mostrando esse lapso aí. Portanto, Cã errou, né? Cã errou gravemente segundo os padrões da época. Então, é por isso, né, que ele é repreendido e a gente vai ver mais na frente, é amaldiçoado. Por quê? Porque isto era algo grave para os padrões da sociedade ali, né, que estava surgindo ali. E ele, em vez de levar isso a sério, não, achou graça, tratou como algo, né, engraçado aí, e ainda quis compartilhar com os seus irmãos aí. Possivelmente, o seu filho Canaã tivesse junto aí também para sofrer também a maldição aí, né, que a gente vai ver mais na frente. Então, possivelmente, alguns estudiosos vão dizer que ele e o filho estavam presenciando aquilo ali e certamente não agiu como deveria agir. Então, é por isso que fala da apostasia, né? Porque ele se afastou dos princípios
que existia na sociedade, em vez disso, quis mostrar a nudez do pai a outras pessoas. Então, quando ele vai mostrar isso aos seus irmãos, ele veja que os seus irmãos já tiveram uma atitude totalmente diferente. Os seus irmãos ali, de uma forma reverente, né? Eles pegaram um manto ali, uma toalha, um pano grande ali, e eles vão de costa, ali de costa, até onde está seu pai, ali sem ver, e vão ali de costa e conseguem cobrir seu pai, tá certo? Então cobriram seu pai e possivelmente ali, né, deitaram seu pai, deixaram ele ali, até que ele se recompôs, e no outro dia ele fica sabendo do acontecido. Ele ficou sabendo ali daquele acontecimento, e aí é quando ele vai amaldiçoar Cã e seu filho Canaã. Então, por quê? Pela atitude que eles tiveram, né, de atitude errada para com seu pai. Evidentemente que eu não vou adentrar nessa questão aqui, mas existe algumas outras conotações aí que fala Cã em relação ao seu pai, que teria feito algum mal ao seu pai aí, tá certo? Mas o fato é que a Bíblia não fala sobre isso, fala simplesmente dessa situação aí em que ele quis compartilhar da vergonha do seu pai, em vez de tentar resolver a situação, não. Ele expôs mais o seu pai aí ao constrangimento, ele quis expor, tá certo? E aí, o segundo subtópico aqui vai falar sobre o enfraquecimento da doutrina de Noé. Observe que Noé, ele, antes do dilúvio, né, ele tinha toda uma conduta justa, perfeita, e ele passa pelo dilúvio, agora está vivendo, de certa forma, tranquilo, prosperando, tendo uma vinha, e ele agora se deixa envolver por essa situação de embriaguez e acaba, né, com o tempo, enfraquecendo a doutrina, né, na sua casa. Então, é isso que vai falar esse tópico aqui, falando do enfraquecimento da doutrina aí na sua casa, e isso acaba gerando essas discórdias aí, ao ponto de ele amaldiçoar o seu próprio filho. Veja uma situação aí, né? Então, é um alerta para cada um de nós estarmos atentos, estarmos aí sempre atentos à doutrina, né, a qual nós temos ensinado aos nossos filhos, aos nossos familiares, para que possamos cada dia mais estar fortalecidos, né, e não enfraquecer naquilo que nós temos ensinado e aprendido, vigilante sempre, certo? E aí vem o descaso para com o mandamento divino. A gente viu aqui, ó, em Gênesis capítulo 9, versículo 27, quando o seu pai amaldiçoa Cã, tá certo? Cã é amaldiçoado justamente por essa situação que foi falada aqui, ver a nudez do seu pai e não tentar resolver. Então, Gênesis 9, 27 diz assim: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então ele amaldiçoou aqui, tá certo? Sem e seu filho, né? Porque ele diz que o seu filho seria servo, tá certo? E aí alguns vão dizer que justamente porque Cã presenciou o fato, embora outros digam que, como era a descendência dele, ele está amaldiçoando Cã, certamente está amaldiçoando também a Sem, tá certo? Mas aí, essa maldição aí, possivelmente, ele estava, Canaã estava
vendo a situação ali, juntamente com seu pai, por isso que foi amaldiçoado também. Aí sai desta maldição. Qual seria essa maldição, né? Porque diz que ele seria servo. Então alguns vão dizer aí que justamente da linhagem de Sem, de Canaã aí, vai nascer os africanos. E alguns aí vai dizer justamente que é uma questão de a cor, né? A cor da pele aí seria a maldição também. Alguns vai querer levar para essa linha aí de interpretação, mas isso também não cola aqui, é algo racista, né? Um racismo muito grande que não tem nada a ver. Outros vão dizer que é justamente os africanos, eles foram escravizados por muito tempo aí, em muitas culturas e povos, e é justamente por causa dessa maldição. Mas aí também não tem nenhum respaldo aí, tá certo? Sobre situações dessa questão de etnia. O fato é que eles foram amaldiçoados. Aí a gente tem aqui falando sobre o descaso para com o mandamento divino. Por quê? Veja que existe aqui no subtópico 2, o enfraquecimento da doutrina, né? Eles começam agora a se distanciar da doutrina, a ponto de no tópico 3 falar o descaso para com os mandamentos divinos. Que mandamento divino era esse? Então, assim que eles saíram da arca, né, passaram um bom período ali dentro da arca, né, passaram 1 ano e 17 dias dentro da arca. Quando eles saíram, eles estavam criando agora uma nova civilização, e aí Deus faz a mesma recomendação que havia feito a Adão ali no Éden. Então diz, Gênesis capítulo 9, versículo 7, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então era esta a recomendação aí que eles deveriam seguir. Mas em vez disso, o que foi que eles fizeram? Eles quiseram construir uma cidade, né? Se uniram ali para construir uma cidade e ficarem juntos, correndo ali por fora da ordenança de Deus. E aqui é interessante a gente fazer uma reflexão que nem sempre o que é bom, né, aos nossos olhos são bons ou estão dentro da vontade de Deus. Então, às vezes, a gente olha para um projeto e vê aquele projeto como um projeto bom, mas ele está totalmente fora da vontade de Deus. Então, a gente precisa observar isso. Por isso que Provérbio, lá 14:12, diz assim, há um caminho que ao homem parece ser direito, bom, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então veja que às vezes a gente pensa que está, né, fazendo algo bom, mas está fora do propósito de Deus. Então eles achavam ali, não, a gente vai se unir, vai ficar junto aqui, mas aquilo ali estava fora do propósito de Deus, certo? Então é nessa situação aí de aglomeração, quando eles vão decidir não se espalhar, mas viver ali junto, que vai surgir um personagem chamado Nimrod. Nimrod é um personagem que vai surgir. Esse Nimrod, filho de Cush, e era bisneto de Noé. Então, Nimrod, né, que quer dizer rebelar, aquele que, e alguns vai dizer, esse nome foi dado a Nimrod, né, significado rebelar, porque é aquele que incitou o mundo contra Deus. Então é aquele que incitou essa rebelião aí contra Deus. Ele que era um guerreiro, né? Conforme está lá em Gênesis 10, 8 e 9, diz assim, e Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra,
e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Então veja que Nirode aqui é um caçador, uma pessoa valente, poderoso, é um primeiro líder, né, que vai nascer aí de uma liderança pujante aí, porém fora dos propósitos de Deus aí, tá certo? Então é aí que vai nascer esse Nirode aí, e o tópico 2 vai justamente falar sobre o globalismo de Babel, né? O globalismo aí de Babel aí, falando justamente no subtópico 1 aqui, uma só língua e um só povo. Então existia ali, toda uma unidade, existia ali todo um ambiente favorável ali para fazer esse globalismo aí de Babel aí, conforme eles tentaram aí. Então só existia uma língua, uma unidade, né, ali, e existia ali também eles todos unidos num só propósito aí. Mas é interessante a gente observar aqui que a unidade fora da vontade de Deus acaba sendo uma rebelião, né? Então o povo estava unido, estava tudo ali, mas para fazer algo fora da vontade de Deus. Então isso é muito perigoso, tá certo? E acaba sendo uma rebelião. Então eles propõem o quê? Construir Babel, a torre de Babel ali, né? Com a construção de Babel aqui, eles tentam construir aí. E é interessante a gente observar que diz assim, o homem, por mais sincero que seja, pode tentar aproximar-se de Deus de forma que não corresponda à vontade divina. Então, observe que, por mais boa intenção que o homem tenha de querer se aproximar de Deus, mas se for pelos caminhos errados, não vale nada. Então eles queriam ir ao céu, né? Chegar perto de Deus, ser igual a Deus, aquele negócio todo. Aí a gente pode tirar essa lição de querer chegar perto de Deus, mas da forma errada. E quando nós fazemos isso, é um perigo. Tem pessoas querendo se aproximar de Deus pelo caminho errado. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. De outra forma, estamos totalmente errados, estamos totalmente fora da vontade de Deus, e não é isso que Deus quer, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas, tá certo? Uma outra coisa aqui que a gente pode ver, veja, um intento grandioso, eles queriam fazer algo, né, grandioso, fazer uma torre alta, grande, mas não adianta nada você querer ter intentos grandiosos fora da vontade de Deus. Não adianta. Nós precisamos ter certeza que Deus está nos direcionando. Porque se Deus não estiver nos direcionando nos nossos projetos, na nossa caminhada, não adianta nada. Então, o fato de você estar fazendo algo grandioso, de você ter nome, ter isso, ter aquilo outro, não quer dizer nada se você estiver fora da vontade de Deus. Flávio José vai dizer que aquela geração, eles temiam um novo dilúvio. Eles estavam temendo um novo dilúvio. Por isso que eles construíram uma torre, né, com esse intento de criar uma torre alta, uma torre bastante alta. Eles não tinham dimensão aí dessa questão do céu, da altura do céu. Então eles quiseram criar uma torre que tocasse, que chegasse no céu. Por quê? Porque eles tinham medo de um novo dilúvio. Então veja a falta de confiança. E aí vem o descaso, né, para com o mandamento divino. Aí vai falar que esse enfraquecimento aí vai gerar até um descaso para o mandamento divino. Por quê? Porque lá em Gênesis, né, no capítulo 9, versículo 27,
diz assim, ó, iria destruir o mundo com água. Tanto é que fez uma aliança e colocou aquele sinal que nós vemos hoje, que é o arco-íris. Muitos ainda hoje na nossa sociedade, né, ficam com medo aí, achando que vai haver um dilúvio, matar todo mundo. Não. Evidentemente que existe enchentes em alguns locais, né, devido ao clima, devido a essa questão, desequilíbrio ali, devido até mesmo o juízo de Deus em algumas situações. Mas o mundo jamais será destruído novamente por uma enchente, por água. Né? Nós sabemos o destino do mundo, tá certo? Será a destruição total agora, mas após o arrebatamento da igreja. Então a gente pode ficar tranquilo aí em relação a essa questão, porque o mundo não será destruído mais com água, certo? Mas aquela geração, elas foram incrédulas em relação a essa promessa de Deus também. Então quiseram aí construir, deixar seu nome, né? E aí tentaram criar aquela torre de Babel, que é justamente o tópico 3 da lição, vai falar sobre a intenção de Deus em Babel. A intervenção de Deus em Babel é o ponto 3 da nossa lição, tá certo? Babel, que quer dizer confundir, né? Mas existe aí também a colocação do portal de Deus, tá certo? Mas aí o termo é confundir aí mesmo, tá certo? E aí vem essa questão justamente da confusão da confusão das línguas ali. É interessante a gente observar aqui que Deus tem um propósito de povoar a terra e eles quiseram se manter no mesmo local. E aí é quando Deus vem e age. E a gente observa aqui o seguinte, ó. Toda vez que Deus age, tudo acontece rapidamente. Quando Deus quer agir, as coisas acontecem rapidamente, né? Então eles estavam ali, naquele intuito de construir um nome, construir uma torre alta, e agora Deus vai agir. Até então Deus estava só observando, né? E vem aquela questão que muitos pensam que Deus não está interessado naquilo que nós fazemos. Mas Deus está, Deus intervém na sociedade, no tempo dele. Quando Deus quer agir, tudo muda. E aquela sociedade estava ali, tentando construir, e Deus diz, agora chegou a minha vez. Não é assim que eu quero, não. E quando Deus intervém, todos eles começaram a falar línguas diferentes, idiomas diferentes, e eles agora não conseguiam se comunicar. Então, alguns vão dizer, eles pediam tijolo, ele mandava água, pedia água, ele mandava cimento, e houve uma confusão geral, e eles não conseguiam mais se comunicar, de forma que houve uma confusão na língua, e eles agora, no instante, fizeram o que Deus estava querendo, que era povoar a terra. Então eles tiveram que sair, porque ele não conseguia se comunicar, e eles começaram agora, cada um para o seu lugar, e povoaram a terra. Então foi isso que aconteceu. Então o efetivo povoamento da terra se deu assim, porque quando Deus age, tudo acontece rapidamente. Observe que os hebreus estavam lá, escravizados, né, por Faraó, lá no Egito. Mas Deus disse, chegou o momento de eu agir.
E Deus agora levanta aquelas pragas do Egito ali e rapidamente, né, o povo foi liberto do Egito. Por quê? Porque Deus agiu. A gente vê Jericó ali, Josué diante daquela cidade, Deus diz assim, ó, dê aí 7 voltas, que eu estou agindo. Quando eles deram as voltas, os muros caíram. Por quê? Porque Deus agiu. A gente vê Golias ali prevalecendo, humilhando ali a nação de Israel, né? Os soldados ali, todos eles extremos ali no campo de batalha. Aí Deus diz assim, mas eu vou intervir aqui com esse pequenino Davi. E uma simples pedra, Deus direcionou e matou o gigante. A gente vê Deus ali no meio da tempestade, os discípulos ali, todos eles amedrontados diante daquela situação, porque a tempestade era muito grande, o vento estava forte, o barco estava querendo. Deus agiu e tudo se tornou bonança. Quando Deus age, tudo acontece rapidamente. Então nós precisamos confiar em Deus, né? Confiar. E neste momento aqui, Deus interviu naquela situação para colocar as coisas no lugar onde deveria acontecer. Tudo que Deus quer, né, tem que se cumprir. E foi isso que aconteceu, tá certo? O povo então começou a povoar, e dessa povoação a gente vai ver a eleição de Sem ali, que é justamente dele que vem ali Abraão e possivelmente a geração do próprio Criador ali, tá certo? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, né, nesta lição tão abençoada, que você possa transmitir ao seu aluno, né, esses ensinamentos, esse conhecimento, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se lhe ajudei, compartilhe, tá certo? Divulgue, e que Deus abençoe em nome de Jesus.